Abra comigo a sua Bíblia em Esther, que é o tema que eu vou estar conversando com vocês, muito importante. Amém? Glória a Deus. Quantos estão empolgados para ouvir a palavra de Deus? Diz amém? Esther, capítulo de número 3, e eu estarei lendo com vocês alguns versículos. Amém? Esther. Versículo de número 7 em diante. Diz assim: No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisan, lançaram o pur, isto é, sorte, na presença de Amã para escolher o dia em um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe um certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos outros, e os povos, e eles não obedecem à lei dos reis. Não convém ao rei torelá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute este trabalho. Então o rei tirou o seu anel, o selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedate, descendente de Agag. Ele disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governadores de várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros de todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres, crianças, em um único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele grande dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Susan. E o rei e Ramã assentaram-se para beber, mas a cidade de Susan, ela estava confusa. Feche os seus olhos. Deus Pai, Criador dos céus e da terra, nós pedimos, ilumine, Senhor, ilumine nossos corações, abra as nossas mentes para ouvir a Tua palavra, fale conosco, como o Senhor já tem falado conosco. A Tua palavra é real, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra transforma, a Tua palavra cura, a Tua palavra liberta. Cristo Jesus, a Tua palavra encarnada está em nosso meio. Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos e dizemos amém. O tema da pregação hoje é: este é o tempo, eu escolhi me posicionar. Em tempos difíceis, quais têm sido a nossa posição? Em tempos difíceis, será que nós estamos tomando a posição que Deus quer na nossa vida? E é sobre isso que eu vou estar falando com vocês. O livro de Esther, ele se passa em um ambiente muito diferente dos dias de hoje, claro. Mas se nós lembrarmos a história de Israel, a história do povo de Deus, nós lembramos que Deus levanta os patriarcas em tempos difíceis para, dali, Ele abençoar as nações. Não somente isso, em tempos difíceis, Deus levanta Moisés para que aconteça o êxodo, a libertação do povo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, em tempos difíceis,
sempre tem levantado homens e mulheres. Logo após o êxodo, nós lembramos das histórias dos juízes, em que homens específicos e mulheres também se levantavam para libertar o povo que estava se perdendo e não estava mais obedecendo à palavra de Deus. Então surge a época da monarquia de Deus. Deus levanta reis específicos para ouvirem a voz dele. Homens e mulheres, profetas são levantados quando reis não obedecem à palavra de Deus. Profetas são levantados quando reis se afastam da presença de Deus. O tempo da monarquia foi bom por um período, mas o pecado entrou no povo de Deus, e quando o pecado entra no povo de Deus, acontece o exílio para a Babilônia. No exílio da Babilônia, então, o povo é escravizado, ele é tirado da sua terra, ele é tirado do ambiente onde a presença de Deus estava. No exílio, acontecem coisas que jamais aconteceria na terra natal. O povo estava longe da sua casa, o povo estava longe do lugar bom, mas a Bíblia nos ensina que impérios caem todos os dias, mas o reino de Deus, ele dura para sempre. O império cai e levanta-se outro, e esse império é o império dos persas, e é aqui que começa a nossa história. A história do livro de Esther, ela se passa em Susa, mas ela começa a contar a história de uma mulher, Esther. É interessante que na época da Segunda Guerra Mundial, Hitler, ele proíbe, assim como o Brian Gregory vai dizer, ele proíbe a leitura do livro de Esther, porque ele sabia que o livro de Esther poderia levantar-se um povo e colocar ele na posição que ele deveria estar. Vai dizer que essa narrativa era tão poderosa que Hitler baniu a leitura do livro de Esther, e os nazistas matavam qualquer judeu no campo de concentração que se encontrassem com este livro e liam esse livro. Existem livros que mudam as nossas vidas. Existem livros que transformam as nossas vidas, mas existe somente um livro que nos muda para todo sempre, e esse livro é a palavra de Deus. Quando eu e você não entendemos a nossa leitura bíblica, quando eu e você negligenciamos a leitura da palavra de Deus, existem pessoas como o maldoso Hitler, que entende o poder da palavra de Deus e faz a proibição disso. Hoje, eu e você não somos proibidos de ler a palavra de Deus. Hoje, eu e você não somos proibidos de ler em nossas casas, em nossas ruas ou em nosso trabalho, porque nós negligenciamos a palavra de Deus. E tudo acontece em Susa, a capital do império. Era onde o rei estava estabelecido. Era uma cidade confusa, era uma cidade pagã, aonde a palavra de Deus não era falada. E nos é apresentado um rei. E quem é esse rei? Esse rei é o rei Xerxes, também conhecido como Assuero. É interessante que ele era poderoso, tinha conquistado muitas coisas. E por ele ter conquistado muitas coisas, ter vencido batalhas, acontece uma festa no palácio, no capítulo de número 1. Reis deste mundo querem mostrar a sua glória. Rei deste mundo querem mostrar as suas conquistas. Rei deste mundo querem dizer que eles são os melhores para as suas nações. Políticos se levantam, reis se levantam, pessoas mostram a sua glória, mas a palavra de Deus vai nos dizer que só existe um rei, e o rei dos reis está sentado no seu trono, e ele está dizendo: eu estou trabalhando no meio desta festa pagã. Vai nos dizer que tudo começa em uma festa. O livro vai dizer que esta festa, ela dura 180 dias. Quantos dias? 180 dias, 6 meses de festas. Pessoas e príncipes e conselheiros de todos os lugares se reúnem na cidade de Susa. Existe uma lei que proibia eles de pararem de beber. Existia uma lei que proibia eles de pararem de comer e ficarem embriagados. Que lei estranha, não é verdade? E a gente acha que o carnaval dura muito tempo, não é verdade? A gente acha que as nossas festas duram muito tempo, mas o que o rei Xerxes está dizendo: eu vou mostrar toda a minha glória para este mundo, porque eu sou rei
de todos. E era um império vasto, que ia desde a Etiópia até a Índia. Era um império que estava assolando todos os povos. E é nestas festas que acontece algo estranho e diferente. Algo que eu e você não estamos acostumados. Sabe, abrindo aspas, existem festas que nós queremos participar. Existem festas que dá vontade de frequentar. Existem festas que nós queremos ter um pezinho lá, nem que seja um dia. É 180 dias. O povo das nações inteiras estão festejando. Porque eu também, o povo de Deus, não posso também participar. Nunca abra exceções. Nunca abra exceções para as festas pagãs. Porque quando nós realizamos as nossas festas na igreja, nós abrimos exceções, né? Ah, eu não vou porque eu vou passear. Eu não vou porque eu vou fazer aquilo. Eu não vou porque eu vou fazer isso. Mas quando eu e você entramos na festa da palavra de Deus, a festa das nossas igrejas, algo diferente acontece. Nas festas pagãs, o objetivo é mostrar a glória. Na festa de Deus, o objetivo é mostrar a glória de Deus. Então o rei, ele mostra o que é algo estranho na leitura da Bíblia, é que o rei, ele quer mostrar um troféu dele. Ele quer mostrar a sua esposa, a rainha Vasti. É interessante que o rei, ele chama 7 príncipes e diz, vai ao encontro de Vasti, e diz para ela se apresentar aqui com a sua coroa. Abro aspas de novo aqui para nós homens. Enquanto para muitos a mulher é somente um troféu, enquanto para muitos a mulher é somente um artifício ou um anel, ou como eu posso dizer, um enfeite na bolsa, né? Um enfeite ao nosso lado, a Bíblia vai dizer que esse não é o que nós devemos tratar as nossas esposas. Vou continuar. O rei não começa. A rainha diz que não irá se apresentar. O rei tem poder sobre todas as coisas. O rei tem poder de falar para os 127 príncipes estarem em Susa, e os 127 príncipes estão em Susa. O rei tem poder para dizer para os 7, vão lá, vai falar para Vasti. O rei tem poder para fazer todas estas coisas, mas ele não tem a autoridade sobre o seu lar. Sabe por quê? Quando homens que não têm o seu posicionamento correto, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos bíblicos, de acordo com a masculinidade bíblica, ele nunca irá se posicionar de acordo com a palavra de Deus na sua casa. Homens verdadeiros se posicionam da maneira correta. Homens verdadeiros se posicionam da maneira correta no seu lar. Homens posicionam-se e sabem o papel da sua esposa e o seu papel de amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Quantos podem dizer amém? Estão aqui, homens? Só que esse rei Assuero não sabe lidar com a sua emoção. Ele era um homem que não sabia lidar com a sua braveza e a sua ira. Então ele chama conselheiros para pedir conselhos. Esses conselheiros começam a falar para ele, toma uma posição. Você precisa tomar uma posição. Então, um supostamente sábio e conselheiro do rei, chamado Menucã, ele se levanta e ele dá uma solução. Ele vai dizer, Menucã diz, logo vai chegar a notícia em Susa, que agora a mulher desafia o marido. Isso vai se espalhar pelo império. Hoje mesmo as princesas da Pérsia vão se recusar a fazer a vontade dos seus maridos, e haverá daí um desprezo e indignação. Se parecer bem ao rei e uma boa hora para o edito real, que se escreva na lei dos medos e persas, e que não revogue, retire dela a honra e o cargo, e mande essa carta para todos os povos. Vou explicar melhor. Os sábios desse mundo aconselham a você a se divorciar. Os sábios desse mundo aconselham a você quebrar uma aliança que Deus estabeleceu.
Os sábios desse mundo dão conselhos que aparentemente parece ser prudente, mas na verdade é laço do inimigo. Quem são os nossos conselheiros diariamente? Quem tem sido o seu conselheiro no trabalho? Quem tem sido o seu conselheiro no seu lar? Quem tem sido os seus conselheiros quando você se encontra com um desafio que você não sabe controlar as suas emoções e pela ira você toma decisões precipitadas? Quem tem sido os nossos conselheiros? Será que é um tal de Menucã dizendo para a sua casa: acabe com isso? Acabe com a sua família? Os povos do mundo então recebem a notícia: a rainha Vasti caiu, ela não reina juntamente com Xerxes. E a pergunta que fica é: o que essa notícia tem a ver comigo? O que essa notícia tem a ver com o povo de Deus? O que essa notícia tem a ver com a nossa história? A rainha Vasti é apenas uma fofoca de um término que aconteceu. Parece os términos que acontecem hoje e são postados nas redes sociais, é dizer: aquele jogador terminou com a tal influência, nossa, e agora? Parece um babado que está acontecendo no reinado, e esse babado tem causado assim alguma confusão. Para alguns, o que me importa Virgínia terminar com Vinícius Júnior? O que me importa Zé Felipe terminar com ela também? O que me importa? Alguns agora acordaram. Alguns estão sabendo mais da história dos dias atuais do que os dias. Só que será que nós estamos percebendo o agir de Deus em meio à confusão? Será que nós estamos percebendo o agir de Deus em meio às festas pagãs? Será que nós estamos agindo e vendo Deus, o agir dele, em meio às notícias que aparecem pelo mundo? Será que nós estamos vendo os decretos e leis sendo anunciadas e nós não temos visto o agir de Deus lá? Deus está agindo, mesmo quando você não entende. Deus está agindo, mesmo quando as notícias parecem ser bobas. Deus está agindo. Então o capítulo de 2 nos é introduzido a uma nova rainha. Quantos anos depois daquela festa e do divórcio de Vasti com Xerxes? 4 anos depois. 4 anos depois, Assuero ou Xerxes se levantam, e ele percebe agora que ele precisa de uma nova esposa. 4 anos depois do babado, 4 anos depois da fofoca, que Vasti terminou, 4 anos depois, Deus começa a agir no seu povo com um propósito maior. Então, alguns conselheiros e sábios se levantam mais uma vez e diz: vamos fazer aqui o que muita gente conhece pelo concurso de beleza, mas na verdade não era um concurso, não era um Miss Pérsia, não era um Miss Universo, mas era um sequestro, em que pegava as mulheres mais belas do império e traziam para aquele local, e o rei deveria escolher entre elas algumas que agradava, e a que mais agradasse seria a nova rainha. O livro então nos introduz a dois personagens, Mardoqueu e Esther. Mardoqueu era um homem justo, um homem do povo de Deus, da tribo de Deus, homem esperto e educado, homem que tinha na sua Bíblia como palavra de Deus e o seu guia. Ele cuidava de Esther, uma órfã, ele abençoava a vida de Esther, educava a vida de Esther. Esther é escolhida para estar neste grande concurso bizarro. O rei era mau, os seus conselheiros eram maus. O concurso de beleza era um concurso bizarro e um concurso mau. Mas para Deus havia um propósito para tudo isso. Para Deus havia um propósito para tudo isso. Eu não sei você,
mas existem maus que acontecem, que Deus já tem algo planejado, e o plano dele não se acabará dessa maneira que você acha que vai acabar. É levantado, e aqui começa então. É coincidência? Parece que é mérito Esther ser escolhida? Parece que é só porque ela foi escolhida pela sua beleza e vai dizer que ela ganhou nas graças do rei porque ela era delicada, ela era meiga e ela conseguia conquistar o coração. Parece que era pelos méritos delas? Não. Nunca foi por méritos, sempre foi pelo plano de Deus. E aqui eu entro então no tema das nossas mensagens. Deus levanta uma pessoa com propósito. Eu errei aqui. O decreto contra o povo de Deus. Em meio a toda esta festa, Esther tinha sido escolhido como a rainha. Esther tinha sido escolhido como a mulher para governar juntamente com o rei. Esther tinha sido escolhido para estar na presença do rei. Esther estava vivendo os seus melhores dias. Mardoqueu estava vivendo os seus melhores dias. Mas em meio a tempos bons, tempos maus virão. E o decreto contra o povo de Deus começa então a ser planejado. Existe um certo povo. Amã, nesse momento, ele era um personagem que invade essa história. Ele era inimigo do povo de Deus. Ele não tem medo de chegar ao rei e dizer: eu odeio aquele povo. Ele ama o seu povo, mas odeia o povo de Deus. É interessante que ele vai dizer: existe um certo povo. Este é o tempo, irmãos. Este é o tempo para nós estarmos atentos e alertas. Leia as palavras de Amã e perceba: existe um certo povo que tem costumes diferentes. Existe um certo povo que não faz aquilo que nós fazemos. Existe um certo povo que não segue as leis do império. Existe um certo povo que está longe de você, rei, e não tem o seu coração. O objetivo do inimigo das nossas vidas é destruir tudo que vem de Deus. O objetivo do inimigo é destruir o povo de Deus. O objetivo do inimigo é destruir aquilo que Deus instituiu. O objetivo do inimigo é colocar decretos, porque ele não suporta um povo que busca a presença de Deus, que adora a Deus, que no domingo pela manhã está aqui ouvindo a palavra de Deus, às 11h15 da manhã, ouvindo o pastor Everton pregar. Existe um inimigo que quer atacar nas nossas vidas, e ele diariamente está dizendo: existe um povo lá em Toronto, existe a igreja CFN lá em Toronto, que esse povo, ele não segue a lei dos homens, mas ele segue a lei de Deus. Ele não segue a lei das pessoas, mas ele segue a palavra que é infalível. Irmãos, eu e você somos o povo da palavra. Eu e você temos costumes diferentes. Eu e você não somos como Assuero que pensa na sua glória. Eu e você não adoramos ídolos. Eu e você somos diferentes. E sim, o cristão ele é diferente. O cristão ele não se conforma com as leis mundanas. O cristão não se conforma com as leis pagãs. O cristão ele não se conforma e ele não fica parecido. Nós dizemos não para o pecado e sim para Deus. Nós dizemos não para as coisas do mundo e dizemos sim para as coisas de Deus. Nós teremos e temos que ter costumes pautados na palavra de Deus. E nós somos esse povo, igreja. Nós somos esse povo. A Bíblia vai nos dizer em 1 Pedro, capítulo de número 5, para nós estarmos vigiar e alerta, porque o inimigo das nossas almas, ele está nos rondando como um leão faminto para destruir as nossas vidas. O inimigo quer destruir a sua família. O
O inimigo quer destruir a tua casa. O inimigo, ele quer destruir tudo aquilo que você construiu. O inimigo quer destruir tudo aquilo que você suou para estar aqui hoje. O inimigo quer destruir os seus sonhos. O inimigo, ele quer fazer isso. E quando essa má notícia, ela chega, porque Amã não é bobo. Ele já sabia que a lei do rei era irrevogável. Não podia mudar a lei. Ele sabia, assim como Vaste foi destituída, ele poderia fazer um decreto. Um decreto que não haveria revogação. E esse decreto é espalhado para todos os povos na sua língua. Esse decreto diz: eu posso destruir o povo de Deus. Não é assim nas nossas vidas de vez em quando? Todos os dias, milhares e milhares de pessoas ao redor deste mundo ouvem notícias más. Notícias más afetam as nossas vidas. Às vezes nós recebemos notícias de enfermidade. Às vezes nós recebemos notícias de desemprego. Às vezes nós recebemos notícias de violência, de infidelidade, de traição em meio às coisas deste mundo. E diariamente nós somos afetados com notícias. Diariamente as notícias atacam a nossa vida. Isso não importa se você é rico, se você é pobre, se você é alto ou se você é baixo. Notícias má virão à sua porta. Eu não sei se você está aqui hoje, se sua má notícia foi a demissão ontem, se sua má notícia vai ser uma separação, se a sua má notícia foi uma infidelidade que aconteceu, se a sua má notícia é uma doença incurável, se a sua má notícia foi a morte de um ente querido, se a sua má notícia foi saber que um primo seu caiu nas drogas, se sua má notícia é que amanhã você não sabe para onde ir porque você está sendo despejado, eu não sei qual é a sua má notícia, porém esta manhã, Deus ele reservou para dizer, o inimigo tem decretado coisas na nossa vida, mas pelo sangue de Jesus, esses decretos ele cairão, e de uma forma como você nunca imaginou. Enquanto as má notícias batem na nossa porta, as boas novas do Evangelho diz: eu sou a cura para a enfermidade, eu sou a transformação para aqueles que não estão transformados, eu sou a reconciliação para a infidelidade, eu sou a mudança que a sua família precisa, porque enquanto as má notícias, o inimigo ele vem, Deus ele vem com o Filho Jesus Cristo encarnado em nossas vidas, com as boas notícias do Evangelho. É por isso que nós precisamos ter fé. Mas o que é fé? Fé é saber que existe um Deus em nossa vida, não é um sentimento. Fé não é um sentimento, mas é aquilo que você sabe. Eu sei que o meu Redentor, ele vive. Eu sei que eu posso crer no amanhã. Eu sei que Ele é o bom pastor e Ele cuida da minha vida. Fé é maior do que os seus sentimentos quando você ouve as más notícias. Eu imagino o desespero de homens e mulheres ao ouvir esse decreto. Eu imagino pessoas ao ouvirem esse decreto e saber o que iremos fazer. E agora, quem poderá me salvar? Ao saber do decreto, um homem, diga, um homem, ele se posiciona. Mardoqueu, primo de Ester, como um profeta, como um homem guiado por Deus, ele não bate a porta de A, ele não bate a porta de B, ele não bate a porta de C, guiado pelo Espírito Santo, guiado, ele vai, coloca panos sujos em si, roupas que ele não deveria usar, se assenta em frente ao palácio. As pessoas começam a olhar e não sabem por quê. Ester ouve que o seu primo está chorando e em pranto.
Mardoqueu, então, ele encontra com o servo de Ester, Hatá. E ele vai mostrar que havia um decreto. E vai dizer, a primeira mensagem de Mardoqueu é: Ester, tem um decreto contra o teu povo. Ester, tem um decreto contra a tua casa. Ester, tem um decreto de morte na sua vida. E esse decreto foi anunciado para todos os povos. E agora, o que você irá fazer? Que Deus, em nossos tempos, levante homens e mulheres como Mardoqueu, que tem palavra profética e sabe dizer: levante-se, levante-se, levante-se. Existe uma geração que passou o bastão para nós. Existe uma geração que dobrou os seus joelhos. Existe uma geração que se colocou em jejum e oração. Existe uma geração que disse para nós: busque a palavra de Deus, ore mais, não pare de orar. Existe uma geração que está aqui os sábados, antes da ceia, orando pela gente. Existe uma geração que alegra-se quando nós somos levantados às mais altas posições. Existe uma geração, mas também que sabe apontar o dedo para a gente e dizer: olhe, você precisa tomar certas posições na nossa vida. Não ache que só porque você está num alto escalão que você será salvo. Ester, ao ouvir isso, ela inventa uma desculpa. Ela diz: mas é difícil, eu não tenho mais acesso ao rei, eu não tenho mais de estar perto do rei. Como eu estarei perto do rei agora? Quais são as desculpas que nós estamos dando diariamente para nos posicionarmos? Quais são as desculpas que nós estamos colocando na frente da vontade de Deus? Quais são as desculpas que nós temos dito para as pessoas? Olha, não é o tempo de eu orar. Quais são as desculpas que nós estamos dizendo? Não é tempo de jejuar. Quais são as desculpas que nós estamos dando para as pessoas? Não é tempo de eu me posicionar ministerialmente. Quais são as desculpas que nós estamos dando ao tomarmos as nossas posições na igreja, em nossos lares? Quais são as desculpas? Eu não tenho forças, o Senhor é a sua força. Eu não tenho dons e talentos, é o Senhor que derrama dons e talentos. Eu não tenho palavra de sabedoria, é o Senhor que derrama palavra de sabedoria. Eu não tenho o dom de orar pelas pessoas, é o Senhor que derrama o dom de intercessão, de oração. Eu não tenho capacidade de pregar a palavra, é o Senhor que enche com o Espírito Santo e capacita para falar. Eu não tenho capacidade de fazer aquilo, é o Senhor que ajuda em nossas fraquezas. Ele não nos deixa só, Ele nos envia o Espírito Santo. Eu não vos deixarei só, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. A minha presença estará com você. Não é tempo de darmos desculpa, é tempo de ir, pregai o Evangelho a toda criatura e a todas as nações. Sabe por quê? Porque existe um Deus que derrama o teu Espírito, a tua graça, para estarmos não dando mais desculpas. Não precisamos ter medo de nos posicionarmos. Diga para a pessoa do seu lado: não tenha medo de se posicionar. Diga mais outra vez. Diga a terceira vez. Homem, Deus está te levando para uma posição, para tomar uma posição de orar pela sua casa e pela sua família, hein? Mulheres, Deus está ouvindo as suas desculpas. E aí, Mardoqueu, ele diz: não pense, pelo fato de você estar no palácio do rei, que de todos os judeus você escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Enquanto você pensa
que a sua posição não vai salvar a sua casa, a gente precisa ler esse texto e guardar nos nossos corações e dizer: eu preciso me posicionar. Porque eu posso ficar calado, eu posso enterrar os meus dons e talentos, eu posso esconder aqueles dons que são derramados em minha vida, eu posso esconder tudo aquilo que Deus tem depositado na minha vida, mas não se preocupe, de outro lugar Deus levantará pessoas para fazer o seu trabalho. Às vezes não vai ser igual a você, às vezes vai ser até pior que você, mas Ele pelo menos te colocou na posição de discípulo, de ouvir a voz de Deus. Esther planejou, porque ela inventa desculpa dizendo: eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso para chegar à presença do rei. Irmãos, é melhor ter Deus do que um bom plano. Vou repetir. É melhor ter Deus do que um bom plano. É melhor ter Deus do que uma boa planilha. É melhor ter Deus do que um bom schedule para montar uns eventos. É melhor ter Deus do que nós fazermos as notas certas, os tons certos, as vozes certas. É melhor ter Deus do que todas essas coisas, porque se eu tenho Deus, eu tenho todas as coisas. Porque se eu tenho Deus, não importa o que aconteça, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, livrando o seu povo, tirando os espinhos. Porque quando eu tenho Deus na minha vida, os meus planos se cumprem, porque é os planos de Deus na minha vida. Amém. Aleluia. Quem se posiciona, liberta os cativos. Quem se posiciona, está liberando o destino para a sua família, para a sua nação, para o seu povo. Quem se posiciona, encontra recursos para salvar, mesmo em meio à morte e a decreto de morte. Quem sabe, não foi para este tempo que Deus ele te levantou a posição de rainha. Quem sabe não foi para este tempo que você foi levantado para estar diante da presença de Deus. Quem sabe não foi para este tempo, em meio a más notícias, Deus tem levantado um povo que entende que este é o tempo. Não se distrai. Não se distraia com a sua posição de rainha. Não se distraia porque você tem agora uma posição alta no seu trabalho. Não se distraia porque agora você está no momento bom na sua vida. Não se distraia com as coisas deste mundo. Não se distraia que o seu salário aumentou $5 esse ano. Não se distraia porque agora você tem tempo livre para fazer o que você quiser e passear com a sua família. Não se distraia, porque existem notícias que estão batendo na nossa porta e a gente não está dando ouvidos. A gente tem deixado as coisas passarem. Como uma rainha, dona do império, a mulher mais alta do império, não ouviu um decreto. Como? É uma pergunta que a gente faz para o texto. Como Esther ele se posiciona? Ela convoca 3 dias de oração e jejum. Ela junta algumas pessoas para estar com ela. E ela diz para Mardoqueu: Mardoqueu, junte pessoas também para estar com você. E aqui é uma lição boa para nós. Eu não venço as minhas batalhas sozinho. Estou orando. Sozinho? Quem tem orado com você? Quem tem orado com você? Quem são as mulheres que têm orado contigo, mulheres?
Quem são os homens que têm orado com você, homens? Quem são as pessoas que você pede conselho? Quem são as pessoas que você coloca numa roda de oração e diz, vamos orar junto? Hein? Qual foi a última vez que você reuniu o povo da sua casa para orar contigo? Qual foi a última vez que você colocou a sua disposição para jejuar a respeito de algo? Qual é a má notícia que está batendo na sua porta? Mas em vez de você fazer uma oração e um jejum, você tem feito planilhas e executado planos sem buscar a presença de Deus. O que isso nos ensina? Nos ensina que hoje em dia ainda existem homens e mulheres que oram e que jejuam. Hoje em dia ainda existem mulheres que oram e jejuam. Vou repetir, cadê a missionária Amália? Existem mulheres que oram e que ainda jejuam contigo, missionária Amália. Existem ainda mulheres que oram e homens que oram e jejuam contigo, pastor Alírio. Existem homens e mulheres que a gente não vê, mas estão orando para que o louvor aconteça, para que o culto aconteça, para que a quarta-feira aconteça, para que a presença de Deus seja derramada em nossas vidas. Mulheres de Deus, homens de Deus desta casa, nós precisamos aprender a batalhar da forma correta. Quantas vezes queremos que os nossos filhos nos ouçam? Quantas vezes eu abro aspas. Eu gosto quando eu abro aspas, porque aí eu posso falar muita coisa, né? Quem me vê aqui hoje, não me viu quando eu tinha 20 anos. Quem me vê aqui hoje, não viu o tanto de trabalho que eu dei no Japão. Quem me viu hoje aqui, vocês estão me vendo aqui, não vê que eu cresci em uma família de missionárias no Japão. Em que, enquanto meus pais estavam no culto, eu estava passeando, se é que me entende. Eu estava indo para lugares que não agradavam a Deus. Quantas vezes eu já cheguei em casa, havia um pai e uma mãe, um pastor e uma missionária, que não desistiram de mim. Porque eles se posicionaram. Você pai, você mãe, se posicione, porque quando você se posicionar, os seus filhos verão a glória de Deus através de você. Às vezes, não é uma experiência própria de falar em línguas que vai mudar uma pessoa, mas de ver um pai e uma mãe que se coloca de joelhos em oração. Não sabe como convencer os seus filhos? Mande ele para a oração. Estamos em guerra contra o inferno. Estamos em guerra contra o inimigo das nossas almas. Mas nós precisamos saber que o Senhor já nos entregou a vitória. Ele já tem preparado o caminho para nos dar a vitória mesmo em meio ao decreto da morte. Só que nós não vamos lutar com espadas, nós não vamos lutar com as armas forjadas por este mundo. Nós não vamos lutar com as melhores tecnologias. Nós, a igreja CFN, lutará através da oração e do jejum. Nós lutaremos com joelhos dobrados no chão. Nós lutaremos perto da presença de Deus. Nós lutaremos com os olhos cheios de lágrimas. Nós lutaremos com os olhos sem mais o que fazer e com a boca sem mais o que expressar. O Espírito Santo falará por nós diante do Pai que nós precisamos batalhar. A sua família é um presente de Deus. Deus confiou a você a sua casa. Deus confiou a você o seu povo. Qual é a posição que você tem tomado diante das dificuldades? A Bíblia vai nos dizer, e aqui eu já corro para o encerramento. Capítulo de número 7 vai nos dizer que Esther então conta tudo para o rei. Depois de bolar um plano, depois da oração e do jejum, Esther então ela bola um plano dizendo: eu vou ser sábia, eu não vou agir na minha vontade, eu não vou fazer de qualquer maneira, eu não vou ser impulsiva, eu vou agir de acordo com o tempo. Depois de 2 banquetes, ela anuncia o que ela queria.
O rei pede no primeiro, o que você quer? Ela diz, eu quero que você venha no outro banquete. Né? Parece aquela criança, pai, eu arrumei a cama. Aí vai fazer outra coisa, aí vai fazendo, depois ela pede o que ela quer. Voltando ao texto. Depois de 2 banquetes, Esther diz que o povo dela ia morrer. Esther diz quem era o inimigo dela. Esther diz qual era a lei que tinha para contra a vida dela. Esther sabia quem era o inimigo. Esther sabia qual era a lei promulgada sobre ela. Deixa eu dizer agora, você sabe quem é o seu inimigo? O inimigo nosso não é o nosso irmão que está ao nosso lado. Não é a nossa esposa, não é nosso marido. O inimigo não são os nossos filhos. O inimigo não é nosso primo. O inimigo não é nosso parente. O inimigo não é a pessoa que você acha que é o seu inimigo. O nosso inimigo não é a carne e o osso. O nosso inimigo é as potestades que estão contra as nossas vidas. Quem é o seu inimigo? Segundo, quem é as leis que estão contra você? Se você não sabe o que foi programado sobre você, o que foi proclamado sobre a vida de você, você não sabe por que lutar. Às vezes nós não sabemos por que orar. Pedimos a Deus que Ele nos capacite a orar. A lei dos medos e persas não poderia ser revogada. A lei dos medos e persas não poderia ser acabada. Mas então é anunciada uma nova lei. É uma lei que dizia, vocês podem lutar. Vocês podem lutar esta batalha. É uma lei sobre outra lei. É uma lei que estava sobre ele. Era uma lei que estava acima da primeira lei. Era uma lei que uma lei dizia morte, outra lei dizia vida. Uma lei dizia tristeza, uma outra lei dizia alegria, uma lei dizia vou acabar com a sua família, outra lei dizia vou restituir a sua casa, uma lei dizia eu vou acabar com as gerações futuras, outra lei dizia eu vou levantar as gerações futuras, uma lei dizia você não vai vencer, a outra lei dizia você vai vencer. Porque quando Deus ele se levanta, novas leis são colocadas sobre as nossas vidas. A Bíblia vai nos dizer, no penúltimo capítulo do livro, que após ele ouvir o decreto do rei, após ouvir que há um novo decreto, e esse decreto era a vida, a Bíblia vai dizer que eles se alegram, eles veem luz. Para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Para os judeus houve luz, houve alegria, houve gozo e houve honra. Onde havia luto, agora não há mais a alegria e a celebração. Onde havia vergonha e medo, agora a honra e a dignidade. A Bíblia vai nos dizer em Isaías 54, toda arma forjada contra ti, ela não prosperará. Toda língua que ousar se levantar contra ti, tu a condenarás. Esta é a herança para o povo de Deus. E isso nos remete à maior grande alegria. Antigamente, quando eu e você não conhecíamos a Cristo, não conhecíamos as boas novas do Evangelho, havia sobre as nossas vidas uma lei de morte, que nos levava direto para o inferno, para longe da presença de Deus. Mas em Cristo Jesus, Romanos capítulo de número 8, vai nos dizer que Ele agora se fez uma nova lei, se fez a morte para nos dar a vida, Ele se fez um pecador para nos dar uma nova vida em santidade. O Evangelho é uma lei de vida sobre uma lei de morte. O Evangelho é uma lei de reconciliação para um lugar, e uma lei que está tirando e trazendo para nós pecado e enfermidade. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
as leis do inimigo é morte, mas em Cristo Jesus a lei é graça sobre as nossas vidas e é vida eterna para os povos. Quem foi salvo pelo Jesus Cristo que nos deu e ressuscitou ao terceiro dia, tem que dizer um brado forte de amém, não é verdade? Todos os dias amém. O louvor já pode estar conosco? E assim eu enterro, fiquemos de pé. Pastor, eu não entendi nada do que você disse. Foi mais de 37 slides. Eu não entendi nada dos slides. Pastor, eu não entendi nada do que você falou. Eu vou resumir. Existe um decreto de morte sobre a sua vida. Só em Jesus Cristo você encontra a solução. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Nem a morte, nem as potestades, nada me separará do amor de Cristo. Nada, nenhum decreto sobre a nossa vida vai nos separar do amor de Cristo. Enquanto eu e você nos posicionarmos, não nos posicionarmos, a nossa casa não encontrará a solução. Pai, mãe, posicione-se. Marido, esposa, posicione-se na presença de Deus. Decreto contra a sua casa cairá. A boa notícia é que em Cristo Jesus já caiu. Se você não conhece a Jesus Cristo, se você nunca foi abençoado, salvo pelo sangue que quebra todo decreto, eu tenho uma boa notícia para você. A lei da morte estava sobre a sua casa, mas agora em Cristo Jesus a lei da vida é que reina. Se você não aceitou Jesus, a boa notícia é: ainda há oportunidade de você ouvir o novo decreto de Deus sobre a sua vida. É decreto de vida, é decreto de paz, é decreto de prosperidade, é decreto que você vencerá as batalhas mais difíceis. As más notícias batem na nossa porta, mas em Cristo Jesus a boa notícia é que se eu estou dentro do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, eu posso descansar. Eu direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, é nele que eu confio, porque Ele me livra do laço do passarinheiro e de toda peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas eu sei que eu estou seguro. A sua verdade, ela é um escudo para mim. A sua verdade, ela é um escudo que me protege. Eu não temerei espanto noturno, eu não temerei nem seta que voe de dia e assola ao meio-dia. Eu sei que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu sei que a Bíblia me diz que eu não serei atingido, porque eu sei que o Senhor é o meu refúgio. Eu sei que Ele é a minha fortaleza. Eu sei que Ele está ao meu lado, e nenhum mal te sucederá, nenhum mal te alcançará, nem praga alguma chegará à sua tenda, diz o Senhor dos Exércitos. Levante as suas mãos. Não importa, louve, seu louvor invade os seus. Então louve, louve. Agarra a mão da sua mulher, agarra a mão da sua família, se você está perto. Esse é o momento de você dizer: eu vou batalhar com você, esposa. Eu vou batalhar com você, marido. Eu vou batalhar com você, filho. Eu vou batalhar com você. Mas vamos batalhar junto em oração. Mas vamos vencer. Ele está chegando. Ele ouve as nossas orações. Ele está lutando conosco. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra mim.
noite ou de dia,